Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você, trazendo informações e trazendo espiritualidade. O programa, a nossa intenção é isso mesmo, trazer informações para toda a nossa comunidade goiana, mas também trazer espiritualidade, melhor dizendo, são duas coisas que ninguém consegue viver sem, né? Natural e espiritual. Espiritual, natural. Se juntar tudo e ficar tudo bem, a vida anda perfeitamente bem. Bom, hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante, que é sobre inovação tecnológica e tudo isso que a ciência pode nos trazer, ou melhor dizendo, inovação científica. A faculdade, quem vai a uma faculdade aqui em Goiás não imagina que se passa dentro dos laboratórios. Apesar das dificuldades de tantas instituições públicas para desenvolver pesquisas importantes, tem gente que faz o dever de casa e consegue passar na frente, principalmente as direcionadas à saúde. Nós fizemos um giro por algumas universidades do nosso estado para saber como está o desenvolvimento desses estudos ou dessas pesquisas, e foi uma grata surpresa. Encontramos vários pesquisadores já reconhecidos com trabalhos que podem melhorar a vida de pessoas. Acompanha aí, vai. Ciência a serviço da vida. Soluções químicas, tubos de ensaio, tabelas e relatórios. Para desenvolver uma pesquisa na área da saúde, por exemplo, esses são apenas alguns itens para se chegar ao objetivo, seja a cura de uma doença ou até mesmo um novo medicamento para tratar uma enfermidade. E em Goiás, como está a produção científica ligada à medicina? Nossa equipe conversou com vários profissionais da área para entender como funciona a produção científica no estado. Assim como no Brasil, em Goiás a maior parte da produção científica na área da saúde está concentrada em universidades. Atualmente, a Universidade Federal de Goiás desenvolve grande parte delas, mas as particulares também produzem pesquisas. Na PUC Goiás, por exemplo, no Departamento de Medicina, existem pelo menos 12 projetos de iniciação científica em andamento. Nós temos projetos na área de cardiologia, na área de câncer, na área de imunogenética, ou seja, são projetos de ponta. Além de alguns projetos de medicina básica, super importante, que mudam a qualidade de vida de uma população. A produção do conhecimento no Brasil é financiada, em sua maioria, com recursos do governo federal, mas existem também investimentos da iniciativa privada, algumas pesquisas com financiamento internacional. Em 2006, Goiás passou a contar com a Fundação de Amparo à Pesquisa, considerada um avanço pelos profissionais da área. A FAPEG investe anualmente 50 milhões de reais no setor. Esse recurso financia a produção científica, tecnológica e de inovação, além da concessão de bolsas para pesquisadores. A FAPEG, que é a Agência Estadual de Financiamento de Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação, ela sempre opera por meio de editais. Os pesquisadores submetem as suas pesquisas, que depois são submetidas a processo rigoroso de julgamento pelo mérito, pela relevância, pela importância da pesquisa para o desenvolvimento da ciência no estado de Goiás. Uma vez selecionados esses projetos, os pesquisadores recebem, então, o financiamento para desenvolver os seus projetos de pesquisa. Segundo a presidente da FAPEG, por causa desses investimentos, Goiás tem se destacado com estudos médicos de referência nacional e internacional. Nossos pesquisadores integram grupos de excelência do país e grupos internacionais. Nós temos, sim, uma capacidade instalada grande nas várias áreas do conhecimento, com pesquisa de ponta sendo realizada aqui, e é por isso que cada vez mais a demanda também por auxílio aumenta a cada ano.
Muita coisa que hoje é utilizada na área médica saiu de laboratórios como este. É o caso dessas figuras geométricas, que prometem ser uma inovação tecnológica no que diz respeito a exames de sangue e urina. O professor Wendel Coutro, da Universidade Federal de Goiás, responsável pela pesquisa, explica que a proposta é que em alguns anos qualquer pessoa analise um exame clínico, assim como acontece com o teste de gravidez, que hoje pode ser comprado em qualquer farmácia. Usando esse dispositivo, a gente pode, por exemplo, preparar 8 regiões para análise, colocando reagentes específicos, uma gota de amostra colocada no centro. Em um intervalo de tempo inferior a 2 minutos, essa amostra ela vai migrar e quando ela entra em contato com o que está imobilizado na região extrema, promove uma reação química, levando a alteração da cor. Essa coloração pode permitir ao olho nu a identificação se o nível de glicose, por exemplo, ou de proteínas, está alto ou está baixo. Ou até mesmo uma análise quantitativa usando uma câmera de celular. Com uma câmera de celular, o próprio paciente pode capturar a imagem e enviar para um médico ou para um técnico fazer a análise. Por causa da pesquisa, o professor foi um dos ganhadores da versão brasileira do prêmio MIT Technology Review, que revela inovadores com menos de 35 anos de idade. Nos Estados Unidos, a premiação revelou grandes nomes, como Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Também na UFG, outra pesquisa inovadora tem ganhado destaque. Pesquisadores do curso de farmácia estão desenvolvendo há 5 anos um medicamento que promove a repigmentação da pele para quem sofre de vitiligo, já que a doença não tem cura. O grupo buscou no Cerrado a planta mama-cadela para produzir o novo remédio. Nós estamos na fase agora de desenvolvimento de formulações com uma análise de estabilidade no sentido de criar um produto para ser disponibilizado para a população. O produto, desenvolvido tanto para o uso oral quanto para o uso tópico, como gel e creme, está na fase final de elaboração, mas ainda não foi testado em humanos e deve demorar alguns anos até chegar ao mercado farmacêutico. Para quem se dedica tanto à pesquisa, a expectativa é que a ciência brasileira continue avançando. Benedito Rodrigo, que cursa pós-doutorado em genômica, que estuda o genoma completo do organismo, defende que a profissão do cientista seja regulamentada no Brasil. Nós temos ótimos pesquisadores no estado de Goiás, no Brasil, que pesquisam diversas patologias e enfermidades e publicam com publicações ótimas, né, a nível internacional. No entanto, a pesquisa de base, que é aquela que forma o acadêmico ainda no período da graduação, a pesquisa que favorece o aluno que é o cientista em formação, né, o aluno de mestrado e aquele que é o aluno de doutorado, nós precisamos de um maior cuidado para com esse jovem pesquisador, né, não apenas uma bolsa científica para que ele possa estar ali dentro do laboratório, mas um cuidado maior até mesmo no âmbito da própria regulamentação da profissão de cientista. Pois é, pesquisa científica é o nosso futuro, é a nossa solução. Não só em ciência, em pesquisa científica, mas também em inovação tecnológica. O Brasil precisa investir mais nisso. Nosso investimento é muito pouco. Não chega a 1% do nosso PIB, da nossa produção interna bruta, ou daquilo que se investe no Brasil. Só para você ter uma ideia, países do BRICS passam de 2,3%. O BRICS é aquele, né, formado pelo Brasil, que é 1%, Rússia, Índia, China. A gente perde para a Índia, para a China de longe. E se você for comparar países do primeiro mundo, vai para 5%, Estados Unidos, Europa, Alemanha, enfim. Agora, se for comparar com Israel vai para 7%, aí já é humilhante, a gente para por aí. Depois do intervalo, eu vou fazer uma reflexão muito bacana com você sobre abrir as portas espirituais. Não perde, não. A reflexão de hoje, uma reflexão muito bacana sobre portas espirituais, para você saber abrir as portas corretas que vão direcionar a tua vida. Assiste aí. Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de 2 São Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Eu vou conversar com você sobre portas.
as portas espirituais, as portas escritas na Bíblia como portas espirituais, porque evidentemente existem várias portas descritas na Bíblia e a maioria são portas naturais, e há outras portas espirituais, portas especiais que eu vou falar hoje. E é lógico que também há diversas portas espirituais na Bíblia, a exemplo dos portões de Jerusalém, que tem significado naturais, os 12 portões, mas há os significados espirituais para cada um deles. Eu vou focar em três portas espirituais contidas, duas no Novo Testamento e uma no Antigo Testamento, porque são três portas correlacionadas. Mateus 16, verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Está vendo a importância da revelação? Verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que a Bíblia fala sobre portas do inferno, aqui eu não quero falar sobre as portas dos nossos adversários, quero falar sobre as portas que Deus tem para nós. Então não é essa porta, é a porta contida no próximo versículo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado aonde, gente? Nos céus. Aqui, depois que Jesus, andando com seus discípulos, Jesus era o máximo, um baita de um discipulador. Ele discipulava, e aí que você tem que entender que o discipulado não é só aquele estudo bíblico diário, ou diário, semanário. Discipulado é andar dia a dia com o discipulador. Isso é discipulado de verdade. Jesus ensinava caminhando, Jesus ensinava conversando, Jesus ensinava nas suas pregações, Jesus ensinava nos seus aconselhamentos. E numa dessas viagens, Jesus andava com seus discípulos e começa a perguntar: ei, pessoal, o que o povo está dizendo que eu sou? Quem que o povo fala que eu sou? Aí um falou: o senhor é Jeremias. O outro: tu és João Batista que ressuscitou. O outro: não, tu és a reencarnação de Elias. Aí Jesus parou assim: e vocês? Vocês aqui que estão andando comigo, que andam comigo todos os dias, que conversam comigo, que escutam as minhas pregações, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, debaixo de uma revelação divina, vinda do céu, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa dessa revelação, Deus fala para ele: agora tu és Pedro, tu não é mais Simão Barjonas, tu és a partir de hoje a rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja edificada na rocha. Aí ele fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E quando eu pego esse texto e escuto dar-te-ei as chaves do reino de Deus, ou reino dos céus, é uma chave que abre uma porta. As chaves que abrem a porta para que o reino de Deus entre, a chave que abre a porta para que o reino de Deus opere, a chave que abre a porta para a ação do reino de Deus. E na ação do reino de Deus, prestem atenção aqui por favor, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E a porta que abre para que o reino de Deus entre, dá poder à igreja de ligar na terra, e tudo que a igreja liga na terra, tudo que a igreja liga no natural, tudo que a igreja liga na vida, será ligado aonde, irmãos? Mais alto, aonde? Está vendo o poder?
Está vendo o poder? Deus te deu a chave para abrir a porta que adentra o reino do céu, o reino de Deus. Você. Aí você diz assim, então quer dizer que eu sou um porteiro? Não, pera lá, você não é um porteiro. Você não é um simples porteiro. Você é mais do que isso. Nós vamos falar depois sobre isso. E aí tem outra porta que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 7, verso 13, não precisa abrir não, verso 14, 13 e 14, que a Bíblia fala que a gente deve escolher entre duas portas. Quem já leu esse texto aqui, ou quem já conhece esse texto? Uma porta que é estreita e outra porta que é o quê? Larga. E a gente deve escolher a porta estreita, porque a porta que é estreita, ela conduz à vida eterna, e a porta que é larga conduz à perdição. Por isso que eu tenho que escolher aquela porta difícil, por isso que eu tenho que escolher a porta espiritual que me traz dificuldades naturais, porque é essa porta que me leva à vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, é aí que vocês precisam entender algo, porque quando a gente fala de vida eterna, a gente já imagina a vida que vem após a passagem, após a nossa morte natural. Vida eterna não é só isso. A vida eterna, ela é manifesta após a vida, mas ela é manifesta em vida. Olha, eu quero que você coloque isso no teu coração. A vida eterna que Deus tem para nós é uma vida eterna em vida e uma vida eterna pós-vida. É o que Jesus chama de vida em abundância. É vida por totalidade, é vida em plenitude, e a porta estreita que me faz entrar nela. A porta que é larga é uma porta com facilidade. Você passa, até os mais gordinhos conseguem passar. É uma porta fácil de entrar. É a porta da libertinagem. Irmãos, tudo que é fácil, tudo que é livre, libertino, não é livre, libertino, não é caminho de Deus. Verdadeira liberdade é conquistada através de lutas. Verdadeira liberdade só tem quem passa pela porta espiritual, que é estreita. Pois bem, então eu tenho uma porta. Qual que é a função da porta? Abrir e alguém entrar, alguém sair, ser uma passagem. Então você tem portas do inferno, que são portas de entradas do inferno. Aí você pega outro texto que fala da terceira porta espiritual que eu quero falar. Salmos 24. Vamos lá? Eu vou começar a partir do verso 3. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa geração, fez um resumo do que é essa geração: que sobe no santo monte e que permanece no santo monte. Aí ele diz assim no verso 7, por favor, me dê a sua atenção: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta com cabeça, tá vendo? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí vem a terceira porta, e essa porta só pode ser porta especial se ela entra pela porta estreita. Agora ficou tudo doido, né? Uma porta com cabeça que entra pela porta estreita e que
briga com a porta do inferno. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Qual é a função da porta que a gente viu aqui agora? Com muita dificuldade, porque tem uma lei da física, né, matemática, que abre e fecha. Falei brincando. Para que serve a porta? Entrar, sair. Entrar e sair. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o Rei da Glória está querendo entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque o reino de Deus quer agir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó portais eternos, o Rei dos Exércitos está chegando. Você é a porta eterna. Você é o portal eterno. Você é a porta descrita aqui em Salmos 24, que abre para que o reino de Deus entre. Você é a porta que abre para que o Rei da Glória passe. Você que tem que levantar a sua cabeça e assumir o seu chamado, assumir a sua posição em Deus, assumir a sua função na terra, de dizer: sobre mim, por mim, através de mim, o Rei da Glória se manifestará, o reino de Deus se manifestará, o reino de Deus irá trazer transformação, o reino de Deus irá trazer paz e justiça, o reino de Deus irá trazer curas e milagres, o reino de Deus vai agir. Eu sou a porta, você é a porta, você é o portal eterno. Vocês estão me entendendo? E eu vou além. Jesus fala em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecem contra as portas do reino. A briga de Satanás e os seus anjos malignos não é contra Deus. Essa luta de bem e mal que a gente conhece, que a gente fala, não é entre Deus e o diabo. Essa luta, o diabo já perdeu. Eu não estou falando profecia não. Ele lá no céu tentou tomar o domínio de Deus. Está escrito isso na Bíblia, no livro de Ezequiel. Ele tentou tomar o reino de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Levou uma cacetada. Está escrito isso em Apocalipse também. Levou uma cacetada. Foi expulso do céu. Caiu na terra. Já dançou. E o diabo, ao contrário de muita gente que é cristã, que é crente, ele lê a Bíblia, sabia? Ele já leu a Bíblia. Tem muita gente que é crente que não leu, mas o diabo já leu. E o diabo leu lá na Bíblia que diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já leu lá em Apocalipse que diz que o inferno é preparado para ele. Então, o lago do fogo é preparado para ele. Então o diabo já sabe até qual é o fim da luta. Então ele não briga com Deus. Ele sabe que essa luta já dançou, já perdeu. A briga do diabo é contra a igreja. A luta do bem e do mal não é contra o diabo, contra Deus, é o diabo contra a igreja. As portas do inferno brigam com as portas celestiais. As portas que abrem para que o inferno entre na sociedade, para que o inferno entre na vida dos outros, brigam contra as portas que abrem para que o reino de Deus entre e para que o Rei da Glória passe. Queridos, querida, querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus quer que você se estabeleça como porta celestial, mas as portas do inferno vão tentar te resistir. E quando elas tentarem te resistir, saiba, na revelação de Deus, que elas não podem. Que elas não podem. Mas o mais importante que eu quero que você entenda, que da mesma forma que há duas portas que eu falei lá em Mateus, há dois tipos de portas que você pode ser. Então, ou você é porta do inferno, ou você é a porta do reino.
Ou você abre a porta para entrar ao reino, ou você abre a porta para entrar ao inferno. Que tipo de porta você é? Portas do inferno pode ser vícios, pode ser bebida, porque quem acha que vício só afeta a si, está errado. Vício afeta todo mundo, família, sociedade, por aí vai. Porta do inferno pode ser uma pessoa violenta ao extremo, ou violenta, porque pessoa violenta é ruim de todo jeito. E aí destrói toda a paz familiar. Agora, a definição da porta eterna é simples. Porta do inferno pode ser muita coisa, porta eterna é uma só. Enquanto a porta do inferno é a entrada de tudo isso que eu falei de ruim, e mais, e mais, e mais, que você sabe de cor, é sorteado, a porta do reino é para a entrada de uma coisa só, e para o estabelecimento de uma coisa só. É a entrada do Rei da Glória, para que o Rei da Glória reine. Seja na tua casa, na tua família, no seu lugar de trabalho, dirigindo o carro, jogando bola, assistindo televisão, mexendo no computador, trabalhando, no relacionamento afetivo que você tem, no seu namoro, no seu casamento, porta para que o reino de Deus entre. Para que o reino de Deus entre. Saber abrir a porta correta faz uma diferença muito grande na vida da gente. Ter o conhecimento, ter a revelação, ter o discernimento vai ser um diferencial e muito na sua vida e na sua família. Para terminar o programa hoje, eu toco uma música muito bonita da Heloísa Rosa. Que Deus te abençoe. Amanhã tô de volta, aqui no Nossa Gente. Tchau, tchau, tchau. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, onde eu ouço é o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga, esse lugar é no Senhor. Esse lugar domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, medos não te dominam.